Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Mundo Jurídico e hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos da disciplina Teoria Geral do Processo e Fase do Conhecimento no Processo Civil. Neste módulo de Teoria Geral do Processo, estudaremos a aula 3, que trata da jurisdição, abordando seu conceito, suas características, suas espécies e os limites do exercício da função jurisdicional. Quando surge um conflito entre pessoas, nem sempre ele é solucionado espontaneamente. Em muitos casos, as partes não conseguem chegar a um acordo, tornando necessária a intervenção do Estado para resolver a controvérsia. É justamente nesse contexto que surge a jurisdição. A palavra jurisdição deriva da expressão latina jurisdictio, que significa dizer o direito. No âmbito jurídico, a jurisdição pode ser definida como a função exercida pelo Estado por meio do poder judiciário, destinada a solucionar conflitos de interesses e aplicar o direito ao caso concreto, promovendo a pacificação social. Em outras palavras, a jurisdição é o poder-dever do Estado de dizer qual é o direito aplicável em determinada situação e impor uma solução para o conflito apresentado pelas partes. Dessa maneira, o Estado substitui a vontade dos litigantes por uma decisão que deverá ser obrigatoriamente respeitada. A jurisdição é considerada uma das funções fundamentais do Estado, ao lado da função legislativa e da função administrativa. Enquanto o poder legislativo elabora as leis e o poder executivo administra os interesses públicos, o poder judiciário exerce a jurisdição, solucionando os conflitos e garantindo a aplicação do ordenamento jurídico. Uma das principais características da jurisdição é a substitutividade. Isso significa que o Estado substitui a vontade das partes pela vontade expressa na decisão judicial. Em vez de cada pessoa fazer justiça pelas próprias mãos, cabe ao Poder Judiciário solucionar os conflitos de maneira imparcial. Outra característica importante é a inércia. O Poder Judiciário, em regra, não atua por iniciativa própria. Para que a jurisdição seja exercida, é necessário que a parte interessada provoque a atuação do Estado, por meio do exercício do direito de ação. Essa característica está relacionada ao princípio da demanda, segundo o qual o juiz não pode iniciar um processo sem provocação. A jurisdição também possui caráter definitivo. As decisões judiciais, uma vez transitadas em julgado, tornam-se imutáveis e indiscutíveis, produzindo a chamada coisa julgada. Isso garante segurança jurídica e estabilidade nas relações sociais. Outra característica é a imparcialidade. O juiz deve atuar com neutralidade, sem favorecer qualquer das partes envolvidas no processo. A imparcialidade constitui uma garantia essencial para a realização da justiça e para a legitimidade da atividade jurisdicional. Além disso, a jurisdição possui unidade. Embora existam diversos órgãos judiciais e diferentes competências, a função jurisdicional é una, sendo exercida em nome do Estado. Todos os juízes e tribunais exercem a mesma jurisdição, diferenciando-se apenas quanto às matérias e aos limites de atuação. Quanto às espécies, a jurisdição pode ser classificada em jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária. A jurisdição contenciosa ocorre quando existe um conflito de interesses entre as partes. Nessa modalidade, o juiz é chamado para solucionar uma controvérsia e proferir uma decisão capaz de compor a lide. É o que ocorre, por exemplo, em ações de cobrança, indenizações, divórcios litigiosos e diversas outras demandas em que há resistência entre os interessados. Já a jurisdição voluntária ocorre quando não há propriamente um conflito entre as partes. Nesses casos, o Poder Judiciário atua para fiscalizar, homologar ou complementar determinados atos jurídicos, visando proteger interesses privados ou públicos. Exemplos de jurisdição voluntária são a homologação de testamentos, a abertura de inventários e alguns procedimentos relacionados ao direito de família. Outra classificação importante distingue a jurisdição em comum e especial. A jurisdição comum é exercida pela Justiça Estadual e pela Justiça Federal, responsáveis pela apreciação da maioria das causas existentes no país. Já a jurisdição especial é exercida por ramos específicos do Poder Judiciário, como a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral e a Justiça Militar, cada uma com competências próprias previstas na Constituição Federal. Também podemos classificar a jurisdição em civil e penal.
A jurisdição civil é destinada à solução dos conflitos relacionados aos direitos privados e às relações jurídicas não criminais. Já a jurisdição penal tem por objetivo apurar infrações penais e aplicar as sanções previstas na legislação criminal. Embora a jurisdição represente uma das funções mais importantes do Estado, seu exercício encontra limites. O primeiro limite decorre da própria Constituição Federal e das leis. O juiz deve atuar dentro dos parâmetros estabelecidos pelo ordenamento jurídico, respeitando os princípios constitucionais e os direitos fundamentais das partes. Outro limite importante é o princípio da inércia da jurisdição. Como regra, o juiz não pode agir sem provocação. Cabe às partes levar a questão ao Poder Judiciário por meio do exercício do direito de ação. Existe ainda o limite territorial da jurisdição. Cada Estado exerce sua jurisdição dentro do próprio território nacional. Em regra, as decisões de um país não produzem automaticamente efeitos em outro, sendo necessário observar tratados internacionais e procedimentos específicos para reconhecimento de decisões estrangeiras. Outro limite relevante é o princípio da congruência ou da adstrição. O juiz deve decidir de acordo com os pedidos formulados pelas partes, não podendo conceder algo diferente, superior ou fora do que foi solicitado. Isso significa que a atividade jurisdicional encontra limites na própria demanda apresentada ao Poder Judiciário. Também devemos destacar que a jurisdição é limitada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa. Nenhuma decisão pode ser proferida sem que as partes tenham oportunidade de se manifestar e exercer plenamente seus direitos processuais. Nos dias atuais, a jurisdição desempenha papel essencial para a concretização dos direitos fundamentais e para a manutenção da paz social. O Estado moderno proíbe a autotutela, ou seja, a justiça pelas próprias mãos, reservando ao Poder Judiciário a responsabilidade pela solução dos conflitos. Portanto, podemos concluir que a jurisdição é a função exercida pelo Estado para solucionar conflitos e aplicar o direito ao caso concreto. Entre suas principais características destacam-se a substitutividade, a inércia, a definitividade, a imparcialidade e a unidade. Quanto às espécies, a jurisdição pode ser contenciosa ou voluntária, comum ou especial, civil ou penal. Além disso, o exercício da jurisdição encontra limites estabelecidos pela Constituição, pelas leis e pelos princípios fundamentais do processo. Compreender a jurisdição é essencial para o estudo da teoria geral do processo, pois é por meio dela que o Estado realiza sua missão de promover a justiça e assegurar a pacificação das relações sociais. Na próxima aula, continuaremos nossos estudos sobre a teoria geral do processo e conheceremos outros temas fundamentais para a compreensão do direito processual. Até a próxima!